Olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou professor dos grupos Fresa Física e também do Por Disciplina. E hoje vim aqui dar algumas dicas para ti que vai fazer o vestibular da URGS. Especificamente, vou comentar sobre uma questão de termodinâmica. É normal todo ano aparecer pelo menos uma questão de termodinâmica e eu venho aqui dar algumas dicas para te ajudar a fazer essas questões. Então acompanhe comigo. Selecionei uma questão aqui, que é uma questão de 2016, que vem falar sobre máquinas térmicas, que é bem comum aparecer na URGS. É de esperar que a URGS ela vai te pedir tanto um formulismo, ou seja, que tu saiba as fórmulas, mas também tu saiba aplicar essas fórmulas, exigindo então um raciocínio para resolver uma questão. Então, o primeiro detalhe é, acompanhe comigo o enunciado. Uma máquina térmica, representada na figura abaixo, opera na sua máxima eficiência, extraindo calor de um reservatório em temperatura 527 graus Celsius e liberando calor para um reservatório em temperatura 327 graus Celsius. Para realizar um trabalho de 600 joules, o calor absorvido deve ser de, dadas as alternativas aqui. Qual o raciocínio que a gente tem que ter? Então, assim, ele comenta que há dois reservatórios que estão a diferentes temperaturas. Por que é necessário haver uma diferença de temperatura? Porque sabe-se que, havendo uma diferença de temperatura, haverá um fluxo de calor espontaneamente do reservatório de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa máquina térmica vai pegar parte desse calor e realizar trabalho. Essa é a lógica. Detalhes que a gente precisa ficar ligado. Sempre na termodinâmica, a temperatura tem que estar dada em Kelvin. Então, por isso, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar essas temperaturas de graus Celsius para Kelvin. Então, a primeira dica é, como é que se transforma de graus Celsius para Kelvin? Soma com 273. Então, a gente tem a temperatura da fonte quente, 527, mais 273, que vai dar 800 Kelvin. Temperatura da fonte fria, 327 mais 273, que vai dar 600 Kelvin. Feito isso, agora sim a gente parte para resolver essa questão. Detalhes. Para saber quanto de energia foi retirado para aproveitar os 600 joules, a gente precisa conhecer a eficiência dessa máquina térmica. E por isso que ele comenta uma máquina térmica operando na máxima eficiência. O que significa essa máxima eficiência? Significa que ela opera no ciclo de Carnot. Como é que tu encontra a eficiência de uma máquina operando no ciclo de Carnot? Rendimento dessa máquina é 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, por isso que é necessário transformar aquelas temperaturas para Kelvin. Colocando aqui esse rendimento, vai ficar 1 menos 600 por 800. E isso daqui, se fazer bonitinho, vai dar 0,25. O que isso significa? Significa que o rendimento dessa máquina é de 25%. De toda a energia que ela acaba retirando da fonte quente, apenas 25% ela aproveita na forma de trabalho. Como é que tu pode, então, sabendo que o trabalho é 600 e o rendimento 25, como é que tu encontra a quantidade de energia que foi retirada? Se tu quer usar uma fórmula, tu pode usar essa fórmula aqui. E esse rendimento, dessa forma que eu vou colocar, serve para qualquer máquina térmica operando em qualquer ciclo, que é o trabalho, que é o quanto que ele aproveitou de energia, pela quantidade de calor, que é a energia que ele recebeu, que essa máquina recebeu. Então, colocando aqui o rendimento 0,25, colocando que o trabalho é 600 joules, encontramos a quantidade de calor Q1. Se tu fizer essa conta bonitinho, vai dar 600 dividido por 0,25, tu vai chegar à conclusão que a quantidade de calor recebida por essa máquina é de 2.400 joules, ok? Então, fechando a alternativa A. Então, detalhes para tu te dar bem em qualquer questão de termodinâmica falando de máquinas térmicas. Primeiro, se a temperatura está em graus Celsius, transforme sempre em Kelvin. Na termodinâmica, a temperatura sempre em Kelvin. Outro detalhe, falou de máxima eficiência, está falando que ela opera no ciclo de Carnot. Como é que tu encontra o rendimento de uma máquina operando no ciclo de Carnot? Por aqui, relacionando as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, ok? E aí, tu consegue ter uma relação dessa eficiência com a quantidade de calor que ela recebeu e a quantidade de calor que ela aproveitou, que é na forma de trabalho. Ok? Então, essa questão aqui, falando de máquinas térmicas, nos dá como alternativa correta a alternativa A. A última dica que eu tenho para te dar é,
Se para o ano que vem tu queres fazer uma boa preparação, agora em 2018, com grupos de estudos, não perde dar uma olhadinha lá no Por Disciplina Centro de Estudos. Entra no site pordisciplina.com.br, lá tu vai encontrar mais informações sobre os meus grupos Fresa Física e também os demais grupos que são oferecidos nesse centro de estudos. Tenho certeza que a gente tem uma equipe preparada para te ajudar a conquistar os teus sonhos. De minha parte, é isso, fica dada a dica, uma boa prova para quem vai fazer a URGS e até logo!